Eu vou ler para você a passagem bíblica que fala da marca da besta. A passagem está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 até o versículo 18. E diz assim: A todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Satanás é o maior imitador de Deus no Apocalipse, mas deixe-me explicar a imitação que o diabo faz de Deus. Essa imitação que o diabo faz de Deus e do Cordeiro, do Messias, é uma imitação barata, é uma paródia, é uma imitação similar àquela bolsa falsificada que está na 25 de março sendo vendida lá na banca, que traz a marca lá Gucci, Louis Vuitton. Ela tem toda a aparência da bolsa original que é vendida lá nos Estados Unidos ou na Europa. Ela tem toda a aparência, só que ela não é verdadeira. A imitação da bolsa cara não visa imitar a qualidade da bolsa cara, visa baratear aquela imitação ali para enganar as pessoas comprando uma bolsa falsa que passa por uma verdadeira. Então, quando o especialista vai olhar de longe, parecem as mesmas bolsas, tanto a da Champs-Élysées, em Paris, quanto da 25 de março, em São Paulo. Só que quando ele vai analisar, a costura não é a mesma, os detalhes não são exatamente os mesmos, a qualidade do material não é a mesma, ela é inferior em qualidade, em resistência, numa série de coisas. Então ela parece com a verdadeira, mas não tem a qualidade da verdadeira. É uma bolsa falsa. O diabo também, ele parece com o Messias, imita o Messias, mas não tem a qualidade do Messias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em Apocalipse capítulo 5, Jesus é retratado como sendo um cordeiro, preste atenção, um cordeiro que se assenta no trono de Deus Pai, e esse cordeiro está degolado. Porém, João se surpreende ao ver que o cordeiro, apesar de degolado, seguia vivo, sentado no trono de Deus Pai. Quando você vai para o Apocalipse 13, a primeira besta tem uma das cabeças golpeada de morte, ou seja, aquela cabeça estava degolada. Porém, à semelhança do cordeiro do capítulo 5, essa besta segue viva, apesar de degolada. E assim como o cordeiro, redivivo, estava sentado no trono de Deus Pai, a besta, rediviva, está assentada no trono do dragão. Muita semelhança, não é? No Apocalipse capítulo 14, Deus envia 3 anjos com 3 mensagens angélicas para proclamar a todos os países, a todos os povos, nações e línguas, a chegada do juízo de Deus, a queda da besta e a advertência de Deus com relação àqueles que recebem a marca da besta. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 16, na batalha do Armagedon, você vê 3 espíritos imundos que são enviados a toda a terra para juntá-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. 3 anjos celestiais com advertência, 3 espíritos imundos. Quando você vai em Apocalipse capítulo 7, você vê 144 mil pessoas recebendo na testa o selo de Deus e do Cordeiro. Eles recebem na testa o selo de Deus e do Cordeiro. No Apocalipse capítulo 13, a porção que eu li, você tem a besta colocando na testa da humanidade uma marca também. Então você tem o selo do Cordeiro na testa, você tem a marca da besta na testa. Você viu como ele vai fazendo sempre uma paródia de Deus? E a imitação que o diabo faz de Deus no Apocalipse não restringe apenas ao Apocalipse, mas também a outras porções da Bíblia Sagrada. Você lembrando aquilo que eu falei, que o Apocalipse é o livro que mais faz alusões a outros livros da Bíblia Sagrada. Até aqui nós já temos alguns elementos interessantes. E eu posso fazer a afirmação: a marca da besta é uma falsificação
do selo de Deus. Então a pergunta que eu faço é: o que a marca da besta está falsificando? Essa pergunta para mim é chave. Em termos hermenêuticos de interpretação bíblica, é importantíssimo eu saber o que a marca da besta está falsificando para eu identificá-la. Senão eu vou cair aí num achismo tremendo. Que a marca da besta será uma lei de Deus que será colocada, muito parecida com os 10 mandamentos, mas ligeiramente diferente. E a prova que a marca da besta só pode ser algo aludido aos mandamentos, aos 10 mandamentos, está no próprio Apocalipse. O capítulo 13 tem, antes dele e depois dele, praticamente a mesma frase que diz assim. Olha como termina o capítulo 12, iminentemente antes de começar o capítulo 13. Ele diz assim: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí começa a besta. Aí sabe como é que termina o capítulo da marca da besta? Olha no capítulo 14, fechando esse escopo aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a marca dos que vão resistir à besta é colocada imediatamente antes e quase imediatamente depois do capítulo 13. A marca dos que vão resistir ao sinal da besta é justamente os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E antes que você me pergunte quais são os mandamentos de Deus, que alguém pode falar, não, mas os mandamentos de Jesus são apenas para amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus falou para amar a Deus e ao próximo, ele não estava dando um mandamento no lugar dos 10 mandamentos. Lembre, essa frase de Jesus, a lei depende de amar a Deus e ao próximo, é um resumo dos 10 mandamentos, não uma substituição deles. Se você olhar os 4 primeiros mandamentos do decálogo dos 10 mandamentos, são mandamentos relacionados a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não levará o nome do Senhor teu Deus em vão, não fará imagem de escultura, lembra do Shabat para santificar. São obrigações do ser humano para com Deus. Os outros 6 mandamentos são obrigações do ser humano para com seu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do seu semelhante. Percebeu? A primeira tábua dos 10 mandamentos se resume no que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda parte dos 10 mandamentos se resume na continuação do que Jesus falou, e ao próximo como a você mesmo. Jesus não deu esses mandamentos para substituir o decálogo, mas para resumi-lo, porque o decálogo só serve se for obedecido por amor. Só posso concluir que a marca da besta será uma afronta aos 10 mandamentos da lei de Deus. Então fique atento. A única coisa que eu peço a você é fique atento. Qualquer proposta de governo que não afronte a lei de Deus ou aos mandamentos de Deus, como bom cidadão, eu tenho que obedecer. Devolver meus impostos, ser um bom cidadão, ter civilidade, dar o exemplo de cidadania. Mas se qualquer governo de qualquer país, ou mesmo o governo mundial que já está se desenhando aí, e não é teoria da conspiração não, tem muita gente política de conhecimento falando do planejamento de uma moeda única, de um governo único, de uma legislação única, de uma economia global. Qualquer proposta que afrontar qualquer um dos 10 mandamentos, o meu apelo a você, fique do lado de Deus. Mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que você não possa comprar ou vender, porque você não vai se render ao sistema, porque somente nesta fidelidade é que você receberá o sinal de Deus sobre a sua fronte e não a marca da besta sobre a sua fronte.